Olá, eu sou Lucineide Cruz. Comigo aqui eu tenho o prazer de estar com o Marco Antônio, um químico, que ele atua na área de química desde 1993. Isso é século passado, hein, Marcos? É verdade, bem antigo mesmo. Ai, Ah, já vi que você é um apaixonado por química, né? sim, eu adoro química, porque quando a gente estuda química, eu falo muito para os meus alunos, para você, se você é religioso, então você também já está com o pré-requisito da química no seu histórico, porque o que você se dedica para a religião, você também acaba se dedicando para a química. Você vê química todo dia, toda hora, a todo momento você está em contato com ela, né? Eu vou querer saber um pouco mais disso. Eu sei que você dá aula aí, ensino médio, pré-vestibular, ensino técnico no EJA, né? Já atuou em diversos lugares. Sim, sim, Que demais, coisa viu? boa, né? São mais de 30 anos de experiência. Olha, eu não vou te dizer que são 30, porque por conta do mercado e da situação do momento, teve momentos que a gente teve que atuar como professor, mas sem carteira assinada. Então, Sim, assim, for pegar o tempo corrido, sim, mas o tempo de prestação com carteira de trabalho, não. ok. Tá certo que de 93 até o dia de hoje, eu ainda atuo dando aula, mas ao somar o tempo de carteira, não consegue por conta desses períodos que a gente trabalhou sem carteira assinada. Sim. E me conta, o que te levou aí a estudar química, né? Como é que nasceu essa paixão? Foi engraçado. Em 90, eu estava fazendo pré-vestibular, na época que era o pré-vestibular Palmares, que tinha acabado de mudar para o curso pré-vestibular. E aí, na escolha, eu observava todas as matérias e tinha uma que eu não precisava estudar. Eu lia e já conseguia fazer todos os exercícios. E que matéria que era essa? Era química. Química. Né? E conversando com os professores, eu falei, olha, se eu me dedicar à química, eu tenho um mercado de trabalho? E o rapaz falou, na época era o Gastão, Querido é, Gastão. Gastão lá do curso Exatos, ele falou assim, olha, se você não tiver preguiça, se você tiver disposição, rapaz, você vai ter mercado de trabalho a vida inteira, a não ser que aconteça alguma coisa no mercado, que é o que aconteceu de 2019 e agora em 2020, né? Então, Uhum. desde a época que eu comecei, eu sempre tive um estalo com química, sempre estudei química, e isso sem ter visto química em nenhum ano do ensino médio, porque naquela época era estudo técnico, né? Ou você Uhum. virava administrador, auxiliar de contabilidade, estudo predial e por aí vai. Mas a química, desde o primeiro momento que eu sentei e comecei a me dedicar a ela, foi paixão, tipo assim, à primeira vista, né? Eu, eu ainda me espanto com tanto de coisa que eu aprendo todo dia, me espanto com tanto de o quanto a química consegue mudar a vida das pessoas, mas é assim, é um negócio muito intenso, desde que você goste. E é um desafio enorme você conseguir passar isso para outra pessoa. Pois é. E aí, me conta como é que é isso, assim, essa transmissão de conhecimento, que eu sei que você gosta de estar em sala de aula. É Daí, como é que verdade. você encanta aí seus alunos? Que eu já vi quando você fala de química, até eu tô começando a ficar assim, eita, química é bom mesmo. É assim, a primeira coisa que, quando eu começo o primeiro dia de aula, eu sempre falo, gente, olha, vamos lá tirar algumas ideias erradas que nós temos sobre química. Primeiro, a química, ela só é chamada de química em sala de aula. Quando eu saio da sala de aula, a química, ela muda o nome, ela se chama indústria. Então, toda atividade industrial que está relacionada com a transformação de uma substância em outra, por exemplo, eu peguei leite, transformei em queijo. Isso é um processo químico. Se eu peguei o leite e transformei em uma bebida láctea, outra transformação química. Se eu peguei o solo, que tem uma quantidade de ferro, aqueci e obtive dentro dele o ferro fundido, isso é outro fenômeno químico. Desses materiais primordiais que eu retiro da natureza e eu transformo ele em outros objetos, que podem ter o formato de uma maçaneta, o formato de um alimento, o formato e as propriedades de um medicamento. Eu estou utilizando a química. Então, a química em si, ela está presente
todo dia e toda hora. Então, eu falo que o tronco da química, ele tem uma disponibilidade de transformações e de conhecimentos infinita. Então, aquilo que era em química teve que ser dividido em agronomia, teve que ser dividido em farmacologia, teve que ser dividido nos tempos atuais em cosmetologia, teve que ser dividido em análise e produção de alimentos. Então, você vai observar que na área de exatas e de agronegócio, se a química não conseguir, com o seu período de pesquisa, conseguir melhorar a vida desses profissionais, o serviço dele fica mais difícil. Então eu falo muito, vamos lá, em 1808, Júlio Valentinos descobriu o éter, né? E o éter foi o primeiro anestésico usado. Então a rainha da Inglaterra, ela se prontificou a ser a primeira pessoa conhecida a usar o éter. Então ela respirou o éter, fez anestesia, ela teve um parto cesariano. Naquele período, como é que era o parto cesariano? Já era considerado a mulher como morta, porque você não tinha material cirúrgico, você não tinha anestésico, você não tinha os medicamentos necessários, até mesmo a linha para costurar as pessoas. Eu falo, nesse período, como é que uma pessoa era curada? Você cortava, queimava e rezava para ver se ela escapava ou não. Então, por exemplo, nesse período, o médico não era uma pessoa bem querida, porque ele era chamado de açougueiro, e era açougueiro mesmo. Quebrou um dedo, corta a mão. Quebrou um braço, corta o braço. Cortou uma perna, quebrou a perna, corta a perna. Só a partir do momento em que as propriedades dessas substâncias começaram a ser estudadas e começaram a falar, olha, isso serve para isso, olha, essa substância serve para aquilo, a vida da pessoa comum, aquela que não precisa estudar química, mas usa os produtos industriais, melhorou infinitamente. Imagina, você está com um dente, ele inflamou e de repente deu um abscesso. Em 1808, isso era uma doença terminal. Como é que uma pessoa ia ter condição de tratar um dente infeccionado sem anestesia, sem um alicate cirúrgico? A pessoa era amarrada na cadeira, vinha um rapaz com um torniquete, arrancava o seu dente, muitas das vezes quebrava o maxilar, e se o homem ou a mulher tivesse força suficiente, ela ia ter a vida dela normal. Se não, falecia ali, ia falar, eu falei, era doença terminal, podia acontecer isso. Eu disse, eu tentei, fiz meu melhor, mas não deu jeito. Justamente. E aí para os alunos, porque eu tenho muitos alunos que seguem o criacionismo e seguem o evolucionismo. Mas, professor, essa ciência não é coisa de Deus. Aí eu falo, errado está você. Porque a palavra química, ela vem do egípcio, que é uma palavra que estava no aramaico, que também era do sumério. Só que o egípcio deu significado à palavra química, e química quer dizer terra. E Deus fez a terra no primeiro dia. E Deus disse a Adão que ele iria tirar o seu sustento pelo suor daquilo que ele tirasse da terra. Então, o conhecimento químico já nasce aí. Então, você pega uma semente, ela puxa os nutrientes do solo, ela se desenvolve, dá os frutos, dá as vagens, dá qualquer estrutura que ela pode ser interessante para o homem, e o homem consegue se desenvolver através disso. Então, a química, rapazinho, que você disse que não é coisa de Deus, foi ele que inventou. Então, se você discriminar aquilo que é a química, você também está discriminando aquilo que Deus te deu. E aí eu consigo amenizar o conhecimento. Né? Aí eu consigo falar para ele, olha, vamos estudar, seja fiel. Quer escutar, escute. Quer aprender, aprenda. É essas obrigações que nós temos. Então você tem um livre-arbítrio, não quer aprender, tudo bem, mas eu acho a química linda. Eu acho a química linda. Né? Quando você fala isso é suor, não, isso é o sal orgânico que saiu do seu corpo e ele liberou um pouquinho de água para ele ficar solúvel. Então, suor e a urina têm uma certa semelhança, mas todos eles vieram de um fenômeno químico dentro do seu organismo. Respeite isso. O seu corpo não precisou estudar química, mas ele respeita ela. Respeite também, rapaz.
Então, você, na verdade, você vê química em tudo, pelo que eu estou vendo, né? No seu dia a dia. Em tudo, em tudo. Até quando eu estou sentado, que eu tenho disponibilidade com alguns amigos de conversar sobre química, eu falo, cara, olha, a maior concentração de química, ou do álcool, está no começo da cerveja, não está no final. E por quê? Porque o álcool é menos denso. Apesar de todas as moléculas estar homogeneizadas, elas vão tender, pela densidade delas, a ficar lá em cima. E por quê? Porque aquilo que eu chamo de cerveja é uma mistura homogênea. E por ser homogênea, então as moléculas de álcool estão presentes em qualquer lugar da bebida, mas devido a uma outra propriedade, ela vai estar mais presente em cima. Menos densa fica em cima, mais densa fica embaixo. Quer dizer que até no barzinho. Até no barzinho. Quando o cara fala assim, Marcos, por que você gosta de botar sal na cerveja? Ah, eu gosto de botar o sal porque ele ameniza o sabor amargo. Ah, que chato isso, hein? Precisa falar de química nesse momento, mas eu gosto, vou fazer o quê? Olha, tá aí a dica, eu vou testar isso. O tal famoso Cozumel. O Cozumel nada mais Exato, é isso que eu ia que botar falar. Ele o tem sal. aquela bordinha que coloca, né? Quando a senhora experimentar o contraste do amargo com o salgado e o azedo, tudo. Tem gente que fica viciado nisso, só toma se for assim. Exatamente, isso é verdade. Mas então esse processo de química, né? Ele é presente e nas profissões também. É importante a pessoa entender química para poder, no seu desenvolvimento profissional. Existem algumas profissões que a química ela está inserida desde o primeiro dia que ele trabalha até o dia que ele se aposenta. O farmacêutico precisa de mais. O agrônomo precisa de mais. O geólogo precisa muito da química. E tem algumas coisas que são até interessantes. Por exemplo, entrei em geologia, o dia do trote. Todo mundo fica desesperado que vai ser pintado, que vai ser escorraçado, tará. O trote da geologia é você ficar sentado, com o olho vendado, e o rapaz te dá uma colherzinha com um solo específico. E ele fala, que solo é esse? Tá certo que no último teste é adubo, mas tudo bem. E por quê? Porque o geólogo, quando está em campo, os geólogos antigos, né? Porque hoje a gente já tem equipamentos para fazer isso, essa análise, ele tinha que identificar o solo pelo paladar. O solo calcário tem um gosto, o solo à base de arenito tem outro, o solo argiloso tem outro. Então, são coisas que, por exemplo, o sabor, né, que no caso vou identificar pelo sabor, ele é uma propriedade organoléptica da matéria. Propriedade organoléptica, professor? Sim, são as propriedades que elas sensibilizam os seus 5 sentidos. Então, tem propriedades que estão relacionadas com cheiro, tem propriedades que estão relacionadas com tato, tem propriedades que estão relacionadas com o paladar, e assim vai. Então, eu consigo, em cada substância, identificar essas propriedades, que elas acabam sendo usadas, por exemplo, para os primeiros geólogos, dessa maneira. Aí você tem, hoje, a química de alimentos, você tem a química de materiais. Como assim química de alimentos? Porque nem tudo que a gente compra, ele veio da natureza. Não tem como. Não tem como. Eu falo muito, por exemplo, quando a química orgânica começou, o desmatamento, a degradação da natureza foi enorme. Então, o próprio químico falou assim, isso não vai dar conta. Então, por exemplo, uma gordura que fica no centro da cabeça da baleia cachalote causou quase a extinção dessa baleia. O esparmacete que fica lá, que é uma cera, ela tem um odor extremamente agradável e naquele período era muito usado para creme de cabelo, para perfume, né? Então você quase que extinguiu a baleia. Então, quando a química passou para ser de análise e descobriu quem era a substância que dava aquelas propriedades, simplesmente começou a fazer ela em laboratório. E aí eu salvei a espécie. Ufa! E assim vai com várias outras, né? Por exemplo, o AS.
Aí você vai ter o salgueiro, aí você vai ter, por exemplo, algumas fragrâncias de perfume que você tem que tirar de animais para ela ter o odor característico. Então eu tenho hoje perfumaria, cosmetologia, a química envolvida com a limpeza, eu tenho a química envolvida, por exemplo, com materiais. Qual seria o melhor material para produzir um carro mais leve? Então eu tenho que melhorar a lataria, eu tenho que melhorar o painel, eu tenho que melhorar o bloco do motor. Então as engenharias também estão envolvidas com a química. Beleza? Agora, quando você está... Essa é a parte científica, aquela que o rapaz tem que se formar. E existe a química do senso comum, que é a pessoa que aprendeu o fenômeno sem precisar ter estudado ele. Que seria quem? Professor, a minha avó faz carne defumada. E ela sabe como ela aprendeu isso. A avó dela ensinou. E ela ensinou para você? Sim, ela me ensinou, professor. Não pode ser qualquer madeira. O ambiente não pode ficar muito quente. Tem que ser sempre acima de 12 horas, pegando fumaça, para aquela característica da fumaça ser inserida dentro do alimento. Então, ela é uma química de alimentos sem ter feito curso de química. É aquela avó que, de repente, está andando, você está com dor de cabeça, meu filho? Calma aí. Vai no fundo da casa, pega a folha certa, ferve ela no tempo certo, tira as folhas ou deixa as folhas, e aí o garoto toma um remédio e a dor de cabeça passa. Ela é uma farmacêutica, sem precisar ter estudado farmácia. Beleza? Então, a química, ela existe, a química científica, que é aquela que o rapaz vai passar 4, 5 anos estudando, e existe a química do senso comum. Tem alguns problemas? Tem. Realmente tem. Por conta das quantidades. Às vezes ela fez um medicamento ou fez um alimento com uma quantidade maior e para alguns indivíduos isso vai fazer mal. Né? Que seria a mesma coisa que você leu lá na bula. Olha, dipirona, por uma criança, 20 gotas. Para um adulto, 40 gotas. Aí chega o rapaz, que é o que mais acontece com intoxicação, mas a minha cabeça a minha dor de cabeça é enorme. Eu vou tomar o vidro inteiro. E toma o vidro inteiro. E aí o cara fica intoxicado. Então ele não estava com dor de cabeça. A dor de cabeça dele, de verdade, era uma enxaqueca. Mas ele acabou não sabendo desse problema, se automedicou, que é o problema sério que o brasileiro tem, e nisso ele acabou tendo um problema sério. Entendeu? Então a química, ela está sempre assim, andando do lado da gente. Para o rapaz que é religioso, ela está andando do lado dele igual Deus está andando do lado dele, tentando ajudar a vida dele. Olha, eu posso te ajudar, mas você tem que me aceitar. Pelo menos o básico você tem que entender do que eu posso fazer para te ajudar. Né? Então, é enorme o campo, a variedade de profissões é gigantesca, a possibilidade de transmissão de conhecimentos é enorme, mas, infelizmente, nós temos um problema sério no nosso país, que não sei porquê, a educação sempre fica para depois. Não é a nossa prioridade. É chato. Pois é, mas, Marcos, me fala, para poder, assim, as pessoas que estão aí encantadas, assim como eu, né, tendo aí essa aula, até eu agora estou apaixonada por química. Tá certo. Me diz como é que a gente consegue te encontrar, como que as escolas, né, que queiram te chamar para poder desenvolver itinerários formativos, ou que queiram te contratar, como que elas podem entrar em contato com você? Hoje em dia, onde eu moro, a localização é bem difícil. O telefone celular seria a melhor opção, né? Uhum. Aí eu posso falar o telefone? Posso? Claro. 999199337. Tem bastante 9 nesse número aí. Não é? Vamos lá, Caprichar. repete aí, porque é muito grande. É 61, né? Porque é Brasília. 61, aí vem 999199337. Que delícia. Olha, Marcos, é muito gostoso conversar contigo. É muito bom aí ver essa sua paixão, o quanto você transmite isso de uma maneira encantadora. A gente fica assim, ó. É justamente assim. Gente, que delícia!
eu não vejo que a educação ela tem que ser impositiva, eu tenho que obrigar o garoto a gostar. Não, a minha obrigação é, cara, eu tenho que fazer o máximo para tornar ela atrativa. Tornando ela atrativa, eu acabo trazendo o garoto para perto de mim, mesmo que ele não use isso para nada. Eu vejo muito, professor, eu lembro de você, e eu lembro até hoje do dia que o senhor explicou atomística, o estudo do átomo, e relacionou com as coisas que eu tenho, o meu celular, o meu computador, a minha televisão. Começa a Isso fazer sentido, né? passa a fazer sentido demais, né? A gente deixa aquilo de ser um bloquinho distante e de verdade ele está bem ali do lado da gente e a gente não consegue olhar para ele e entender o que ele quer falar com a gente, né? Quase como pessoinhas, né? Coisinhas vivas que estão do lado da gente, né? E que a gente precisa muito delas, por sinal. Com certeza. Então, Marcos, muito obrigada por esse bate-papo. Espero te ver aqui novamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão do quanto a química está dentro aí, dos diversos fatores, diversas profissões, está presente no nosso dia a dia, né? E aí a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Com Tá certeza. bom? Obrigado pela oportunidade. Fica com Deus, viu, moça? Um abraço, querido. Outro.